Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Noite do Julgamento, Judgment Night, 1959. O despertar ocorre sem anúncio. Um homem abre os olhos em um espaço metálico, cercado por ruídos mecânicos constantes e pelo balanço lento de uma estrutura que flutua sobre águas escuras. O ar é frio, saturado por cheiro de óleo e maresia. Rostos desconhecidos o observam com atenção contida, sem curiosidade, sem hostilidade aberta, apenas com uma estranha expectativa silenciosa. Ele tenta falar, tenta situar-se, mas percebe que sua própria voz soa deslocada naquele ambiente, onde tudo parece seguir uma ordem já estabelecida. À medida que caminha, o espaço revela sua rigidez. Corredores estreitos, portas pesadas, superfícies gastas pelo uso contínuo. Ordens são dadas com naturalidade, gestos são precisos, e cada pessoa parece ocupar uma função definida. Ele, porém, não reconhece a sua. Questiona, resiste, afirma não pertencer àquele lugar. As respostas que recebem são curtas, firmes, desprovidas de explicações. O mundo ao redor não se adapta a ele. É ele quem parece precisar se ajustar. O tempo avança de forma irregular. Há repetições incômodas, as mesmas perguntas, os mesmos trajetos, os mesmos olhares. O som constante das máquinas nunca cessa, criando um fundo opressivo que impede qualquer sensação de descanso. O corpo reage antes da mente. A tensão se acumula nos músculos, a respiração se torna curta, e uma inquietação profunda cresce sem causa clara. Fragmentos de imagens começam a surgir, desconexos, interrompidos, como se algo insistisse em atravessar a superfície da consciência. O confronto não assume forma explosiva. Ele se manifesta na persistência. A cada tentativa de negar, o espaço se fecha um pouco mais. A cada afirmação de inocência, o ambiente responde com silêncio. Quando a lembrança finalmente se organiza, ela não traz alívio. O reconhecimento pesa mais do que a dúvida. Não há saída visível, apenas a continuidade de um percurso que se revela circular, onde o movimento não conduz à libertação, mas à repetição inevitável de uma verdade que agora já não pode ser evitada. Carl Lancer atravessa o convés sob uma névoa espessa. O mar se estende em todas as direções, sem horizonte definido. Marinheiros executam tarefas rotineiras, ignorando suas tentativas de diálogo. Um oficial observa à distância, atento, sem interferir. Os passos de Carl Lancer ecoam no metal, marcando um ritmo deslocado em relação ao restante do ambiente. A mesma cena se adensa quando o olhar se prolonga. A névoa parece envolver não apenas o espaço, mas também o próprio homem. Há uma sensação de vigilância contínua, como se algo invisível acompanhasse cada gesto. Nada é dito abertamente, mas tudo sugere que forças silenciosas já estão em movimento, aguardando o momento adequado para se revelar. O inconsciente coletivo manifesta-se como a própria estrutura do espaço vivido. O navio não pertence apenas a uma circunstância histórica específica, mas encarna uma matriz psíquica compartilhada, onde padrões universais de culpa, julgamento e punição se repetem independentemente do tempo individual. Carl Lancer é inserido nesse campo sem escolha, reagindo como alguém capturado por uma lógica que o antecede. O inconsciente mais profundo e desconhecido se apresenta como o esquecimento inicial que envolve Carl Lancer. A partir dele, o arquétipo da sombra emerge naquilo que foi negado e reprimido, pressionando a consciência através de lapsos, reações defensivas e desconforto crescente.
Em paralelo, o arquétipo do juiz se ativa na postura impessoal dos tripulantes e na presença controlada de William Decker, instaurando uma ordem psíquica que não acusa verbalmente, mas exige confronto interno imediato. O Self permanece distante, porém perceptível em seu chamado silencioso. Ele se manifesta na insistência com que Carl Lancer é conduzido a situações que exigem reconhecimento de responsabilidade, não como punição externa, mas como necessidade de reequilíbrio da totalidade psíquica. Cada recusa aprofunda o conflito, afastando ainda mais a possibilidade de integração. Os tons acinzentados do espaço, o metal frio, o som contínuo das engrenagens e a ausência de qualquer cor viva funcionam como expressões diretas do inconsciente em ativação. Nada ali é neutro. Cada elemento colabora para a emergência do que foi ocultado, impedindo qualquer retorno ao estado anterior de ignorância. Mal sabia Carl Lancer que aquele esquecimento não o protegia. Pouco imaginava William Decker que a travessia já havia sido selada antes do primeiro confronto. Novos deslocamentos se impõem. Carl Lancer é conduzido a espaços mais restritos, onde a proximidade física intensifica o desconforto. As conversas tornam-se mais diretas, as perguntas menos tolerantes à evasão. Cada movimento parece definitivo, carregado de consequências irreversíveis. Gestos retornam com outro peso. O olhar dos marinheiros torna-se mais fixo. Os corredores parecem mais estreitos, como se o próprio espaço respondesse à tensão interna do personagem. Decisões que antes poderiam ser adiadas, agora se apresentam como inevitáveis. A instabilidade se aprofunda. O deslocamento externo reflete um colapso interno progressivo. Carl Lancer oscila entre indignação e silêncio, entre resistência e exaustão. O conflito já não é apenas com o ambiente, mas consigo mesmo. O ego de Carl Lancer reage tentando manter controle, por meio da racionalização e da negação. Ele reorganiza os fatos, relativiza escolhas passadas, atribui responsabilidade às circunstâncias externas. Essas estratégias, visíveis em suas falas e atitudes, produzem o efeito oposto. Intensificam a ebulição do inconsciente mais profundo e desconhecido, gerando ansiedade, isolamento e sensação de cerco total. A sombra passa a dirigir comportamentos observáveis, impulsos agressivos contidos, contradições evidentes e decisões ambíguas revelam conteúdos reprimidos que agora orientam suas ações. O que foi evitado assume o comando, demonstrando que, sem integração, essas forças permanecem produzindo desconforto e desorganização interna. Essa trajetória dialoga diretamente com mitos como o de Sísifo, condenado à repetição interminável de um esforço sem libertação, e o de Orestes, perseguido pelas Eríneas após atos que exigem reconhecimento. Assim como nesses mitos, o destino de Carl Lancer não é imposto de fora, mas ativado pela recusa em integrar plenamente aquilo que foi feito. O clima decisivo se instala sem dramaticidade. Carl Lancer já não reage com revolta. Seus gestos são contidos, quase mecânicos. O silêncio domina as interações. O olhar carrega uma compreensão tardia, pesada, sem promessa de alívio. Os sons iniciais retornam transformados. O ruído das máquinas, o balanço constante, o mar sem horizonte. Tudo permanece igual, mas agora desprovido de ambiguidade. O espaço confirma aquilo que a consciência não consegue mais negar. O percurso revela seu peso definitivo. Não há sensação de superação. O que se impõe é a permanência. O reconhecimento não dissolve o conflito, apenas o torna contínuo. O processo de individuação manifesta-se como fracasso de integração. Carl Lancer alcança a lembrança e o reconhecimento de si, mas essa aproximação não resulta em síntese. A consciência toca o conteúdo reprimido sem assimilá-lo, condenando o sujeito a permanecer vinculado àquilo que foi revelado. Os complexos organizados em torno da culpa e do exercício do poder operam como núcleos afetivos autônomos. Eles condicionam a repetição do percurso, determinam as decisões finais e selam um destino que não se desfaz com a lembrança, apenas se reafirma. O desfecho emerge como símbolo vivo na imagem do retorno incessante. O navio não conduz à saída, apenas mantém o movimento. O mar não ameaça, apenas circunda.
O gesto de seguir adiante não representa avanço, mas fixação. O símbolo não explica, ele insiste, impondo sua presença. Na alquimia simbólica junguiana, a matéria permanece na fixatio, não há dissolução, nem transmutação. O elemento mágico da narrativa não redime, apenas cristaliza. O aspecto distópico revela uma psique individual aprisionada em sua própria verdade e um mal-estar coletivo sustentado por ciclos de repetição que se apresentam como destino inevitável. O movimento continua, não como punição externa, mas como estado permanente de existência. Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu. Como a psicologia analítica interpretaria? Noite do Julgamento, Judgment Night, 1959.